E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel e eu vou falar para vocês hoje sobre máquinas simples. Você conseguiria levantar 500 quilogramas? Eu consigo. Eu consigo fazer isso utilizando apenas um dedo. Eu pego meu dedo, puxo um cabo para baixo, esse cabo passa por algumas polias e eu levanto 500 quilogramas. Você não acredita, né? Então faz o seguinte, assista essa aula até o final, você vai entender como que eu consigo levantar 500 quilogramas com apenas um dedo, utilizando uma máquina simples. Máquina simples é um dispositivo que nos dá vantagem mecânica. E hoje eu vou mostrar para você uma associação entre polia fixa com umas polias móveis, tá? É um tipo de máquina simples. Vou mostrar como funciona e como calcular a vantagem mecânica que ela dá. E para fechar a aula, vou resolver alguns exercícios sobre esse assunto. Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, assista esse vídeo até o final. Você vai entender como eu consigo suspender 500 kg utilizando apenas um dedo. Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar então sobre máquinas simples. E aí é o seguinte, o que é uma máquina simples? Máquina simples é um dispositivo mecânico que nos permite fazer o seguinte. A gente consegue realizar, com a máquina simples, nós conseguimos realizar uma grande quantidade de trabalho com uma força relativamente pequena. Se pegarmos, por exemplo, essa polia que está aqui, essa polia aqui não pode ser considerada uma máquina simples. Porque é o seguinte, se eu aplicar aqui uma força no cabo, para eu suspender o bloco, vai ter a tração aqui no cabo que vai suspender o bloco, vai ter o peso aqui do bloco, certo? E aí a força que eu vou fazer, nesse caso aqui, é igual ao peso do bloco se eu quiser manter o bloco em equilíbrio, ou tem que ser maior que o peso do bloco para conseguir suspender o bloco. Então, se eu fizer a força aqui no cabo dessa forma, eu não vou estar com nenhum tipo de vantagem mecânica. Eu vou estar realizando um trabalho que é igual ao trabalho de suspender o bloco. Nesse tipo de polia aqui, o que a gente consegue fazer é apenas inverter o movimento. A gente pode ver isso nessa animação que eu fiz aqui. Tá vendo aqui, tem dois blocos e uma rodona fixa. Se o bloco verde for mais pesado que o bloco azul, o bloco verde vai descer e o bloco azul vai subir, como nós estamos vendo aí. Agora, se fosse o contrário, se o bloco azul fosse mais pesado que o bloco verde, o bloco azul ia descer, o bloco verde ia subir. De modo que uma rodona fixa como essa aqui, a única coisa que ela consegue fazer é inverter o movimento. Se você puxa um lado para baixo, o outro lado sobe. Como está mostrando aqui, esta força, certo? Nós estamos vendo aqui, essa força faria esse cabo descer, e esse cabo descendo, esse bloco aqui estaria subindo. Então, esse é o papel de uma rodona fixa. A rodona fixa ela não é uma máquina simples, ela não traz vantagem mecânica. Apenas inverter o movimento aqui, certo? Se um lado sobe e o outro desce, então está invertido. Agora, se eu pegar uma rodona fixa e fizer uma associação de rodona fixa com rodonas móveis, sendo uma rodona fixa e algumas móveis, pode ser uma, duas, três, tanto faz o número de rodonas móveis. Quanto mais rodonas móveis eu colocar, maior vai ser minha vantagem mecânica. Porém, a rodona fixa vai ser sempre uma só. Como nesse caso que está mostrando aqui, Eu tenho uma rodona fixa e uma rodona móvel. A rodona fixa é essa que está presa no teto, e a rodona móvel é essa que está apenas presa no cabo aqui, o cabo passando por baixo dela. O que acontece? Nesse caso aqui, existe uma vantagem mecânica. E essa vantagem aparece da seguinte forma. O peso azul aqui, vamos supor que ele tem aqui um peso P, beleza? Aqui tem um peso P. E o bloco laranja aqui, ele vai ter um peso para baixo aqui. Pessoal, com esse tipo de rodona móvel aqui associada à rodona fixa, esse peso laranja aqui poderia ser 2P. Ou seja, poderia ser o dobro do peso do bloco azul, que o sistema ficaria em equilíbrio. O sistema não teria movimento. O peso desse bloco equilibraria o peso desse bloco, mesmo que tivesse essa relação. Esse é P e esse é o dobro, é 2P. Então, isso aqui é um tipo de vantagem mecânica. Isso significa que, se não tivesse esse bloco, ao invés do bloco, você tivesse aqui fazendo força para puxar o cabo para baixo, igual está no outro caso da esquerda ali, tivesse uma força aqui que você faz para puxar o bloco para baixo, essa força aqui, ela seria metade do peso desse bloco, como nós vimos lá. O bloco azul aqui, ele tinha um peso P, certo? P é metade de 2P, de modo que a força que você faria aqui para levantar esse bloco, então seria metade do peso desse bloco aqui. Eu vou explicar isso com mais calma depois, vou mostrar para vocês o cálculo e mostrar exatamente por que isso. Por enquanto, só estou falando que existe uma vantagem mecânica aqui nesse sistema. E poderia ser mais que isso ainda, poderia ser 3 polias aqui, uma fixa e 2 móveis. Vamos ver esse caso aqui. Então tá aí, tem uma polia fixa e 2 móveis.
De novo, existe aqui uma vantagem mecânica. O bloco azul vai descer, suspendendo o bloco laranja aqui. E novamente, o bloco azul precisa ter um peso menor do que o bloco laranja para conseguir suspender o bloco laranja. Esse é o principal ponto de uma máquina simples. Com ela, você consegue realizar uma grande quantidade de trabalho com uma força relativamente pequena. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, o bloco azul pode ter um peso bem menor que o bloco laranja para conseguir suspender ele. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa figura essas coisas que nós estamos falando aqui. Que nós estamos falando que tem um peso aqui do bloco azul, beleza? E tem o peso aqui do bloco laranja. Vou colocar aqui, ó, PA, bloco azul, PL do bloco laranja. Nosso objetivo, então, é fazer o seguinte. Qual a relação entre o peso do bloco azul e o peso do bloco laranja? Esse é o nosso objetivo aqui. Nós vamos avaliar todo esse sistema aqui, colocando as forças e vamos chegar na relação entre o bloco azul e o bloco laranja. Em outras palavras, eu vou chegar numa relação para eu descobrir qual é a força que eu deveria fazer aqui para suspender o bloco laranja. Ou seja, eu vou determinar aqui qual que é a minha vantagem mecânica com essa associação de polias aqui. Vamos lá então, vou pegar essa figura, deixar ela um pouco maior e vou fazer toda a explicação aqui para vocês, beleza? Então tá aí pessoal, ó, fiz as polias aqui de novo, repetindo com uma polia fixa e duas polias móveis, repetindo aquela figura lá do vídeo. E agora eu vou explicar para vocês aqui a partir das forças como que aparece a vantagem mecânica. A primeira coisa que nós vamos ter que identificar aqui é o seguinte, esse sistema aqui ele tem dois cabos. Esse cabo aqui, ó, que sai do bloco, ele faz isso aqui, ó. Ele sobe, dá a volta na polia, desce, dá a volta nessa polia e acaba aqui, beleza? Então aqui eu tenho um cabo, vou chamar ele de cabo 1 aqui. E aí eu tenho outro cabo aqui, ó, que sai desse suporte da polia aqui, ó, desce, passa aqui por baixo, sobe e chega lá em cima e é fixo ali no teto. Então tem um segundo cabo aqui, eu vou chamar de cabo 2, beleza? Certo? Então tenho dois cabos. Eu tenho três polias, certo? Vamos chamar de polia 1, polia 2, polia 3. Colocando numeração aqui nas polias, eu vou ter o seguinte, ó. Essa é a polia 1, essa é a polia 2, essa é a polia 3. E aí nós vamos analisar agora as forças nos cabos, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o peso do bloco. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de bloco 1. Então aqui chama peso 1. Da mesma forma, então vamos chamar o outro bloco aqui de bloco 2, para a gente ter depois como falar a relação entre os pesos. Então aqui, ó, tá o peso do bloco 2. Analisando agora as trações no cabo, esse é o cabo 1, certo? Então vai ter tração no cabo 1 aqui. Para ficar em equilíbrio, tem que ter uma tração aqui para cima, que eu vou chamar de tração 1. E lembrando que um cabo ideal, todos os pontos do cabo têm a mesma tração, certo? Então aqui, ó, também tem tração. Aqui também tem tração 1. No próximo cabo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tração puxando para cima. Essa aqui é a tração 2. Do outro lado aqui, ó, a mesma coisa. Tem a tração aqui no cabo. Então tá aqui, ó, a tração 2, beleza? E tem um terceiro cabo aqui, certo? Esse terceiro cabo aqui, ele está sendo influenciado por esse peso aqui. Então existe uma tração aqui puxando a polia 3 para baixo. Vou chamar aqui de tração 3. Essa tração 3 ela está para baixo, mas também ela está para cima aqui sustentando o bloco, certo? Nesse ponto aqui, existe também uma tração 3 assim, ó, para cima sustentando o bloco. Que está nesse cabo aqui. Eu desenhei aqui do lado porque fica mais difícil de ver aqui. A mesma coisa aqui no suporte da polia eu tenho o mesmo cabo. Então tem tração 2 para baixo também aqui. Certo? Então aqui nós temos tudo que a gente precisa para analisar. E aí pessoal, olha que interessante. Se eu pegar aqui, ó, esse bloco, eu vou ter o seguinte. Pegando aqui então o bloco 1. Do bloco 1 a gente tem aqui para estar equilibrado. Eu vou ter que força resultante igual a 0. Tá? Vamos adotar para cima positivo. Tá? Vou deixar isso claro aqui. Estou usando aqui essa referência aqui. Para cima vai ser positivo. Beleza, voltando então aqui para o cálculo. Vou ter então aqui, ó, tração 1 positivo menos o peso do bloco 1 tem que dar 0. Passo o peso do bloco 1 para o outro lado, eu concluo que a tração no cabo 1 é igual ao peso do bloco 1. Beleza. Aí agora eu vou para o bloco 2 aqui. Para o bloco 2, eu vou ter a mesma coisa. Tração no cabo 3 menos o peso do bloco 2 tem que dar 0. Então a tração no cabo 3 vai ser igual ao peso do bloco 2. E agora vamos analisar as polias, tá certo? Somente as polias móveis, tá bom? Polia fixa não. Então falando aqui, ó, da polia 2. Essa polia aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tenho T1 e T1 para cima. Então, ó, 2T1 menos. Tenho T2 para baixo. Então, menos T2 é igual a 0. Beleza, vamos isolar aqui, ó. Eu vou ter o seguinte. 2T1 é igual a T2, certo? Passa para o outro lado, fica positivo. Isolando T1 aqui. T1 é igual a T2 dividido por 2. Beleza? E agora vamos falar da polia 3. Na polia 3 eu tenho aqui, ó, T2 para cima, T2 para cima,
T3 para baixo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. 2T2 menos T3 tem que dar 0. Portanto, 2T2 tem que ser igual a T3. Portanto, T2 tem que ser igual a T3 dividido por 2. Pessoal, agora vamos relacionar tudo isso aqui, ó. Vamos pegar todas essas informações aqui, de todos os cabos. Certo? São 3 cabos. Vamos pegar essa fórmula aqui e vamos colocar ela aqui, ó. T2 é igual a T3 dividido por 2. Só que olhando por aqui, ó, eu tenho T3 para cima e tenho peso 2 para baixo. E nós concluímos aqui, ó, que T3 é igual a P2. Então, ó, T2 é o peso 2 dividido por 2. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, e jogar nessa fórmula aqui, certo? Vou puxar essa fórmula para cá. Tem aqui, ó, que T1 é igual a T2 dividido por 2. Só que eu acabei de concluir que T2 é o peso do bloco 2 dividido por 2. Então, T1 é o peso do bloco 2 dividido por 2. Tudo está dividido por 2 de novo. Então, T1 ela é o peso do bloco 2 dividido por 4. Subindo lá no comecinho, nós concluímos que T1 é igual ao peso do bloco 1. Então, olha que nós vamos lá para baixo e substituímos isso aqui, ó. T1 é o peso do bloco 1. Então, ó, o peso do bloco 1 é igual ao peso do bloco 2 dividido por 4. Olha que mágico isso aqui, pessoal, ó. Pensando em equilíbrio aqui, ó, esse sistema estaria equilibrado se esse bloco tivesse um peso que é 1/4 do peso desse. Por isso que aqui eu tenho uma máquina simples, eu estou tendo vantagem mecânica. Eu estou tendo que fazer uma força aqui, ó, que é 1/4 dessa força para conseguir realizar o trabalho de suspender esse bloco ou manter ele em equilíbrio. Então, com certeza, tem aqui vantagem mecânica. Pessoal, e para determinar o que nós acabamos de ver aqui, que é a vantagem mecânica, temos que olhar apenas aqui, ó, para as polias móveis, tá? Lembrando, então, ó, que isso aqui está fixo no teto, tá certo? Essa polia é uma polia fixa. Essas duas aqui elas podem se movimentar, como nós vimos lá no vídeo. Podem subir ou descer. E aí, ó, pensando nas polias móveis, então, quantas tem aqui? Tem 2 polias móveis. Aí, ó, descendo lá naquela relação que nós chegamos, você vai ver que é interessante. Chegamos que P1 é P2 sobre 4, certo? Esse 4 aqui, a gente pode fazer uma mudança com ele e relacionar ele com as polias móveis. Da seguinte forma, esse 4 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado. E esse 2 aqui no expoente, o que ele é? Esse 2 no expoente aqui, ó, ele é o número de polias móveis. Então, eu vou poder reescrever de uma forma mais geral essa fórmula da seguinte forma. Assim, ó, o peso 1 é igual ao peso 2 dividido por 2 elevado a n, certo? Onde n é isso aqui. N é o número de polias móveis, certo? Veja como isso funciona, ó. Nesse caso aqui, ó, o 4 é 2 elevado a n, certo? E o n vale 2 porque eu tenho 2 polias móveis. Então, aqui, ó, o n vale 2 nesse caso aqui. 2 ao quadrado dá 4, então deu aqui que o peso 1 é igual ao peso 2 dividido por 4. Se tivesse 3 polias móveis, seria 2 elevado a 3. Se tivesse uma polia móvel, 2 elevado a 1, assim por diante. Beleza? Então, pessoal, temos aqui essa fórmula. Vai ser importante para estudarmos ali aquela condição de equilíbrio daquelas polias ali, tá? Mas se a gente for estudar movimento, também dá para fazer aqui uma relação. Eu vou repetir a animação aqui para vocês, ó, daquelas 3 polias. Olha lá, para você notar uma coisa interessante. Então, a velocidade que o bloco desce é maior do que a velocidade que a polia 2 sobe. E ainda é maior ainda que a velocidade que a polia 3 sobe. Essa mesma relação que existe aqui, ó, do 2 elevado a n aqui, vai servir para as polias também durante o movimento. Repare que o bloco anda mais rápido para baixo do que as polias andam rápido para cima. De modo que eu vou ter o seguinte, ó, vamos voltar lá para o desenho. A gente tem o seguinte aqui. Vou fazer aqui a seguinte análise, ó. Se o bloco 1 está descendo, vamos chamar aqui, ó, de velocidade V1. A polia 2 está subindo, vou chamar aqui de velocidade V2. E a polia 3 também está subindo, vou chamar aqui de velocidade V3. Eu teria a mesma coisa aqui para deslocamento, distância percorrida e aceleração. Mesma coisa eu teria aqui, tá? Velocidade 1 e teria aqui também, ó, D2 e A2, que são distância percorrida 2 e aceleração 2. Mesma coisa aqui, D3 e B3, que seria distância percorrida 3 e aceleração da polia 3, tá? Como nós vimos na animação, o bloco 1 tem um maior deslocamento que a polia 2 e que a polia 3. O bloco 1 anda mais rápido que a polia 2 que a polia 3. E assim por diante. Então, essas variáveis aqui, velocidade, deslocamento e aceleração, também têm relação com o número de polias móveis, assim como tem a força aqui. Então, a distância percorrida pelo bloco ela é 2 elevado a n vezes a distância percorrida por uma polia móvel.
A velocidade do bloco é igual a 2 elevado a n vezes a velocidade de uma polia móvel. A aceleração do bloco ela é igual a 2 elevado a n vezes a aceleração de uma polia móvel. Agora aqui, pessoal, essas coisas aqui você tem que ter muita atenção, tá? Aqui é n, é o número de polias móveis, e aqui é n mais 1, tá? Por que é n mais 1? Você tem que respeitar a maneira que foi contado lá em cima, tá bom? Vamos voltar lá para você ver, ó. Você tem que contar dessa forma aqui, a polia fixa é a 1. Então, a primeira polia que está ao lado da fixa, sendo polia móvel, é a polia 2. Então lá está n mais 1, não é? Então n mais 1 por quê? Se tem uma polia móvel, vai ser 1 mais 1 que dá a polia 2. Então aqui é a polia 3. Se eu tenho duas polias móveis, vai dar 2, que é o n, mais 1 para dar 3. Tá? Então aquele índice lá, n mais 1, ele está relacionado ao número da polia que você está avaliando. Então no caso, o bloco aqui, ó, ele está associado à polia 3, certo? Ele anda junto com a polia 3. Então quando a polia 3 sobe, esse bloco 2 também sobe. Se eu fosse analisar o movimento do bloco 2, eu teria que analisar o movimento dele considerando a terceira polia. Então eu consideraria n igual a 2 aqui. Então ficaria 2 mais 1, 3, seria a terceira polia, ou seja, a segunda polia móvel. Então se você contar as polias dessa forma que eu fiz, você pode usar essas fórmulas aqui para você relacionar os movimentos dos corpos. Então vou deixar isso aqui bem claro para você estudar movimento, beleza? Então isso aqui, ó, para estudar movimento, e a outra questão aqui em cima é para estudar equilíbrio. Só cuidado, pessoal, que o equilíbrio ele também pode ser dinâmico, certo? Se a velocidade for constante, também pode ocorrer equilíbrio dinâmico, tá? Então essas coisas vão continuar valendo para um caso de um equilíbrio dinâmico. Então, pessoal, para máquinas simples existem polias e alavancas, tá? Eu mostrei para vocês aqui toda a teoria das polias hoje. Outra maneira de trabalhar com polias é variando o raio das polias, também daria para trabalhar com isso. Mas vou ficar por aqui. Vou mostrar apenas esses que eu mostrei hoje, que são polias idênticas, ideais, né, com massa desprezíveis, associadas desse jeito aqui. Uma fixa associadas a algumas polias móveis. Vamos fazer exercício para praticar esse tipo de conceito que vimos aqui hoje, tá bom? Beleza, pessoal? Primeiro problema aqui então, problema da PUC de Minas Gerais, diz o seguinte. A barra da figura tem peso desprezível e está em equilíbrio na horizontal. A rodana também tem peso desprezível. O módulo da força F que equilibra o conjunto vale. Bom, então ele quer saber o valor desse cara aqui, beleza? Bom, pessoal, vamos lá e vamos identificar o que temos aqui, ó. Temos essa barra com esse ponto aqui, ó, que é um ponto de apoio. Então essa barra funciona como uma gangorra. Esse lado pode descer, esse lado aqui pode subir, dependendo das forças aqui, tá? Bom, essa força aqui, ó, 75 N já foi dada, certo? Então tá aqui para baixo, aqui, esse peso do bloco, 75 N, vai puxar a barra nesse sentido aqui, ó, gerando um momento aqui desse peso, vou chamar aqui de MP, beleza? Aqui tem essa rodana e essa força. Pessoal, essa rodana aqui, ó, temos que identificar ela aqui, certo? Identificar ela como sendo móvel ou fixa. Nesse caso aqui, pessoal, uma rodana móvel, porque ó, se eu puxar esse cabo aqui, a barra vai descer, rotacionando nesse sentido, certo? Vou chamar aqui do momento de F, e a rodana desce junto, certo? Então a rodana é uma rodana móvel. Então lembrando que quando a rodana é móvel, ela tem forças dos dois lados. Então aqui do outro lado também tem uma força F, tá certo? E aí com essas forças e essas distâncias aqui, a gente calcula aqui o equilíbrio baseado no momento. O que nós vamos escrever aqui? Vamos escrever aqui, ó, o momento no sentido anti-horário. Quem roda no sentido anti-horário é esse cara aqui, certo? Então, o momento no sentido anti-horário menos o momento no sentido horário vai ser igual a zero. Continuando aqui, ó, quanto é o momento no sentido anti-horário? É a força vezes a distância até o ponto de rotação, certo? O braço da força. Então aqui 2 metros, certo? Então a força 75 newtons vezes 2 metros. Menos, outro caso aqui, ó. Para baixo aqui, pessoal, tenho 2F. Muita atenção, tem 2F aqui para baixo, tá? Então 2F vezes a distância que são 5 metros aqui, ó. Até o ponto de rotação, isso dá zero. Então aqui, ó, 75 vezes 2 dá 150. Menos 2 vezes 5, 10. Então fica 10F igual a zero. Passa o 10F para o outro lado, fica positivo. Então fica 150 igual a 10F. Passo o 10 dividindo. F é igual a 150 dividido por 10. Portanto, F vai dar 15 newtons, que é a força necessária para equilibrar esse sistema aqui. Ok? Qual o desafio aqui? O desafio aqui é entender que essa rodana aqui era móvel. Não é uma rodana fixa. Sendo uma rodana móvel, ela vai estar dessa forma aqui, então, com uma força de cada lado aqui, ó, para equilibrar o sistema, beleza?
como acontecia com o cabo lá. O cabo fazia tração dos dois lados, lá no exemplo que eu mostrei para vocês na parte teórica. Deu 15 newtons a força que equilibra, então deu a alternativa B. Então, feito o primeiro caso aqui. Vamos para o próximo. Próximo problema aqui, pessoal, de novo um problema da PUC de Minas, assim como no primeiro exemplo, dizendo o seguinte. Observe a figura abaixo. A barra é homogênea com peso desprezível. A relação entre emão e eminho é dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, vamos entender o problema. Ó. Então, aqui tem esse bloco com massa emão, um bloco com massa 8 eminho, outro bloco com massa eminho, as distâncias dadas aqui em relação ao ponto de apoio da barra, e o sistema está em equilíbrio. Vamos ter que analisar aqui a relação, então, entre a massa emão e a massa eminho. Bom, pessoal, vamos analisar uma coisa de cada vez aqui, tá? Lembrando aqui, que esse cara aqui vai ter um peso aqui, eu vou chamar de P emão. Esse cara aqui vai ter um peso que é P 8 eminho. Esse cara aqui vai ter um P que é só eminho. E aí vai ser o seguinte, esse cara aqui tende a puxar a barra para baixo aqui, então vai gerar um momento nesse sentido aqui. Vamos chamar isso aqui de momento 1. Esse cara aqui tem uma força aqui, nesses cabos aqui, puxando, chamar essa tração 2 aqui, tá? Puxando essa barra para cima devido a esse peso aqui, beleza? E esse peso aqui, nós vemos que a relação entre essas forças aqui e essa, quando existe esse sistema aqui, é dada por o peso do emão, é a tração 2 dividido por 2 elevado a n. E n é o número de rodanas ou polias móveis aqui. Temos aqui só uma polia móvel, então vai ser 2 elevado a 1, vai dar 2. De modo que o peso da massa emão vai ser T2 dividido por 2. Isso aqui vai gerar um momento também, nesse sentido aqui, certo? Então isso aqui é sentido anti-horário, M2. E por fim, esse bloco aqui vai tender a puxar a barra para baixo aqui, gerando um momento aqui, nesse sentido, sentido horário, que eu vou chamar aqui de momento M3. Com essa situação aqui, a gente consegue calcular a relação entre eminho e emão. Veja que tem uma análise complexa para ser feita aqui, analisar como que cada um dos pesos está gerando momento na barra. E agora que nós vimos como cada um está gerando, nós vamos calcular o equilíbrio dos momentos aqui. Calculando então, pessoal, o momento resultante igual a zero, temos aqui esse momento e esse momento estão no sentido anti-horário, certo? Então, M1 e M2 são positivos. O M3 está no sentido horário, então ele é negativo, fica menos M3 igual a zero. Calculando M1, então força vezes o braço. A força é PM1 e o braço está aqui, desse ponto até aqui, que são 2 metros. Então, quanto que é o peso? O peso é massa vezes a gravidade, que ele falou para usar 10. Vezes o braço, que é 2, mais M2. M2 está aqui, é a tração 2, está puxando a barra para cima. Certo? Olhando para essa fórmula aqui, se eu passar o 2 para cá multiplicando, a tração 2 é o dobro do peso da massa emão. Então, é 2 vezes a massa emão, vezes a gravidade, vezes o braço. O braço são 3 metros, distância daqui até o ponto de rotação. Menos esse cara aqui, 8 eminho. Então, é 8m vezes a gravidade vezes o braço. O braço, daqui até aqui. Ou seja, 1 mais 3, que costuma dar 4. Isso é igual a zero. Eu escrevi aqui a equação com todos os dados para gerar o momento, considerando equilíbrio. Agora, eu consigo calcular a relação entre emão e eminho. Aqui eu tenho o seguinte, todos os caras aqui estão multiplicados por 10. Então, esse 10 aí, ele pode sumir e vai me ajudar a não ter que me preocupar com ele. Nem precisar usar a gravidade aqui, beleza? Agora que eu sei fazer isso aqui, facilitou a minha conta. Aqui vai ficar 2 vezes eminho, 2 eminho. Aqui eu tenho 2 emão vezes 3. Então, 2 vezes 3 dá 6, fica 6 emão. Esse cara aqui, eu vou passar para o outro lado para ficar positivo, tá? Então, é igual. 8 vezes 4, 32, certo? Então, fica 32 eminho. Agora, eu passo esse 2 eminho para o outro lado, fica assim, 6 emão é igual a 32 eminho menos 2 eminho. Portanto, 6 emão é igual a 32 menos 2, 30 eminho. Passo o 6 dividindo agora. O emão é igual a 30 eminho dividido por 6. 30 dividido por 6 costuma dar 5. Então, emão é igual a 5 eminho. Emão é igual a 5 eminho é o que está aqui na alternativa E. Beleza? Alternativa E. Beleza, esse aqui da alternativa E, emão igual a 5 eminho. Um problema que envolvia o que eu falei hoje na parte teórica, que é a questão de vantagem mecânica por polias, certo? Determinamos então isso aqui, analisamos todos os momentos aqui,
e escrevemos a equação do momento resultante igual a zero para chegar aqui em M1 igual a 5M. De novo, conta até que não é complicada, mas toda essa análise que tem aqui antes é bem complicadinha. Vamos para o último caso então. Beleza, último caso aqui então. Esse aqui na de universidades, fui eu que fiz esse problema aqui. Diz o seguinte: na figura abaixo o bloco tem massa 5 kg e a mola constante elástica K igual a 10 kN por metro. Determine o comprimento que a mola esticou para o sistema entrar em equilíbrio. Bom pessoal, vamos lá. Toda a análise primeiro aqui. Tem vantagem mecânica aqui? Sim, certo? Tem aqui ó, o peso do bloco e aqui eu vou ter ó, uma força de tração para baixo. Então tem essa tração aqui e aqui na junção da mola com o cabo tem a mesma tração, tá para cima aqui, certo? E aqui eu tenho para baixo a força elástica. Então aqui existe um equilíbrio entre essa tração e a força elástica. Só lembrando que essa tração aqui, ó, vou chamar de 2 porque é um segundo cabo, tá? Aqui eu tenho uma outra tração que é do cabo 1. E a relação entre essa tração aqui e o peso do bloco, nós sabemos que pela fórmula lá da vantagem mecânica, o peso do bloco é a tração 2 dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Tem uma polia móvel, então 2 elevado a 1, que dá 2 mesmo. Então com isso aqui, ó, eu consigo calcular o valor da tração 2. E depois eu venho aqui nesse ponto, e aqui ó, o equilíbrio aqui vai dar que a força elástica tem que ser igual à tração 2 nesse ponto aqui. E aí a gente calcula o equilíbrio total aqui e determina o valor que a mola esticou, beleza? Começando então aqui ó, com a relação entre o bloco e a tração 2. O bloco tem massa 5, vamos usar G igual a 10, tá? Não falou nada aqui, mas vamos usar. Então o peso dele é 5 vezes 10. Isso é igual a tração 2, que eu quero saber, dividido por 2. Passo 2 multiplicando. Fica que a tração 2 é igual a 2 vezes 5 vezes 10. Portanto, a tração 2 vai dar 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100 newtons. 100 newtons da tração 2. Aí, existe aqui o equilíbrio que determina que a tração 2 tem que ser igual à força elástica. Tá feio aqui, ó, vou melhorar esse negócio aqui. Esse T2 aqui tá muito feio. Vamos lá, melhorar aqui. Beleza, T2. Aí, eu vou usar agora que a força elástica é igual à tração 2. O que é a força elástica? É Kx. Kx é a constante elástica da mola vezes a distância que ela esticou. No caso aqui, ele deu a constância elástica, que é 10 kN por metro. Então, 10 kN é 10.000 Newton por metro. Vezes x que eu quero saber, isso é igual a T2, que é 100. Beleza? Então, x vai ficar 100 dividido por 10.000. Se eu dividir 100 por 10.000, isso dá 0,01 metro. Também é conhecido como 1 centímetro. A mola, então, esticou 1 centímetro para fazer força e equilibrar o sistema ali. De novo, ó, tem que analisar as coisas com calma, antes de sair fazendo conta. Analisamos aqui o sistema mecânico, tinha a vantagem mecânica aqui, certo? Porque tem polia móvel. E aí a polia móvel nos permitiu calcular essa relação aqui. Determinamos T2, com T2 determinamos a força elástica e logo o valor de x. Então, 1 centímetro a mola esticou para equilibrar o sistema. E aí? Agora você acredita que dá para levantar 500 kg só com um dedo, né? Eu posso utilizar um sistema como o que eu mostrei hoje aqui, com várias polias móveis. Se eu utilizasse 7 polias móveis, eu faria uma força para levantar 500 kg, equivalente à força que eu faria para levantar 4 kg. Aí dá, né? Se você teve dificuldade de entender a aula, de entender a solução dos exercícios, então dá uma olhada na descrição do vídeo. Estou deixando vários links para você aí, para te ajudar a estudar para o seu vestibular, beleza? E aqui na tela final, estou deixando 2 conteúdos. O da esquerda é uma playlist para você começar a estudar para o seu vestibular aí. Você que quer começar agora, que quer ir estudando o ano inteiro até o seu vestibular, comece com essa playlist aqui, vai te ajudar bastante. E o da direita é uma aula sobre estática do corpo extenso rígido, que é um assunto que eu utilizei bastante hoje aqui na solução dos exercícios, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal, beleza? E se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e compartilhe com a sua galera que estude com você aí, tudo bem? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.